Certo? Meu nome é Renata Matos Santos. Você não gosta que eu falo, né? Quer ficar puxando o saco, ó. Acabam eles lá trancando algumas coisas. Por isso que eu falei. Um tranca, tranca de todos. Eu avisei. Ninguém puxa o saco de ninguém. Acima de tudo é Deus e Jesus. E anônimo que faz sua parte. Então você não escolhe ninguém. Quem escolhe é Deus. Viu como eu falei? Como eu não sou a única que estava fazendo palhaçada, tinha mais gente trancando dos outros, testemunha, mais outras pessoas sendo trancadas. Eu sou uma, tentaram e ela foi a outra. Ninguém é escolhido por ninguém. Deus está acima de tudo e de todos. Palhaçada. Eles não escolhem as pessoas para fazer bagunça, viu? Não era por causa da minha pele. Ela é clara e eles também trancaram dela. Explica isso aí. Hã? Explica isso aí. Viu como eles pegam o pé de qualquer um quando eles não querem? Não é escolhidinha, não tem cor, não tem nada a ver. Aquilo que eu falei, não tem cor, não tem raça. Quando eles pegam no pé, seja rico, pobre, qualquer um, eles pegam no pé mesmo. Viu? Não adianta vocês confundir a cabeça do mundo, que essa é a verdade. Agora doa quem doer. Ela ali, é claro, pegaram o dinheiro dela, queriam pegar o dinheiro dela. Queriam, mas não vão pegar porque você tem que fazer a diferença. Queriam pegar o meu porque acha que eu era preta, não sei o que. Nada a ver. É rico, é pobre, é branco, preto, qualquer cor, eles fazem isso com qualquer um. E pode ser você a próxima vítima. Então eu estou certa. Puxar o saco é isso aí que dá. Qualquer um pode ser prejudicado. Seja qualquer raça, qualquer cor. Ela tá prova aí, ó. Tá abrindo a boca porque ela sentiu na pele. Eu senti, você vai sentir também. Isso é xarope, né? É só pra dizer. Não olhar pra nós, não é a cor. Não é a cor. Palhaçada aí, né? Qualquer um, até o riquinho, até o milionário, até a bonitinha, até o gostosinho, até sei lá o que, até você que tá trabalhando aí. Se você bobear, até você vai ser trancada. Ela trancaram o dela, tava trancando o meu, não é? E eu falei, e vocês não quiseram ouvir. Eu tenho minhas continhas, tá ali ela de prova. Ainda tem comida pra comprar. Trancaram dela? Explica isso aí. Trancaram dela, explica isso aí. Ela é escolhidinha? Não. Não. E você é escolhidinho? Também não. Então não existe escolhidinho, nem privilégio. Existe que você tem que acordar. Tá? Porque era eu só a culpada? Ela aí, olha ela, foi bloqueada. Só que ela tá reclamando junto comigo agora. E mais gente, não sabe das malandragens por fora. Vamos deixar que eles entendam o que eu tô falando. Até você do outro lado, rico, milionário, poder acontecer isso com você. Até você bancário, até você grandão, sei lá. Qualquer um. Então eu não tava mentindo quando eu falei que quando eu abro a boca, deixa eu falar. Porque pode ser com qualquer um. Não tem raça, não tem cor, não tem din-din, não tem nada. Eu tô certa, viu? Época de eleição, vamos acordar. Até você também tá aí de eleição. Eu tô certa e deixa eu falar. Até você das redes sociais também. Então pode acontecer com qualquer um. Então eu mostro ela pra você ver que não é escolhidinha. Foi quase bloqueada. Aí, ó, trancaram o dinheiro dela. E ela vem aqui junto comigo pra provar que eu sou mais uma. Ela é outra vítima da malandragem, da palhaçada, disso aí. Vamos parar por aí. Deus, Jesus acima de todos. E é isso aí, gente. Anônimo, pra mostrar que ela ficou uma vítima também da palhaçada. E você vai ser também. E é chato que daí fica trancando outras coisas. Que não, mas pode ser qualquer um. Tudo. Artista, gente importante, qualquer um. Xarope. Pode passar por isso. Pode passar por isso. Tem minha conta pra pagar? Entendeu agora? Comida pra... Deixa eu falar. Pra comprar? E aí, porque quando eu falo, eu tô com a razão. Ela tá aqui pra testemunhar o que eu falei. Ela foi... Não deixaram o dinheiro dela.